Se essa rua fosse minha, eu não ia mais embora, viu? Eu ficava aqui, contando histórias, pela manhã toda fora. Mas a rua não é minha, né? Nem a luz, nem o violão. Só são minhas as histórias e a imaginação. O que vocês vão ver no vídeo são crianças vindas de todo o Brasil, são participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro. E essas crianças começaram uma jornada lá na escola delas. Tiveram textos que foram vencedores no gênero Memórias. Esses textos também passaram por comissões municipais, estaduais, e elas vieram para São Paulo para a oficina regional. E aqui a gente criou uma série de situações semelhantes às da escola, e a gente voltou a uma situação de escrita. Então a gente vai entrevistar um cara que é um contador de histórias. O João Acaiabe, ele é ator, ele é contador de história mesmo, adora falar para o público, né, das suas histórias e de outras muitas histórias. E amanhã a gente vai se preparar para perguntar para ele coisas sobre o lugar dele, a história dele. Dessa entrevista, a gente vai fazer um texto de memória aqui. O que essa pessoa vai trazer de novidade para a gente? Como é que ele vai nos provocar? Como é que ele vai nos emocionar? O que vai acontecer? E a gente só vai poder saber disso se a gente ouvir, se a gente tiver com todos os nossos sentidos voltados para conhecer esse outro. O que é importante? Que pergunta pode ser boa para quem a gente vai entrevistar, para depois escrever um texto de memória? Eu gostaria de saber qual foi uma das principais vitórias na vida dele e o que isso serviu de lição na vida para ele. E também é uma pergunta que leva a uma comparação sobre o tempo passado e o presente dele, e ele analisar as vantagens e as desvantagens de viver em determinados tempos. Fazer essa comparação, como é que era lá atrás, como que está hoje, o que mudou, como é que eu me sinto em relação a essas mudanças. Não só como se sentia lá como atrás. se sente hoje. Eu perguntaria qual foi a história que ele gosta mais de contar. Então, acho que a gente já conseguiu pensar o que é importante na hora de montar as perguntas. Agora a gente vai mesmo trabalhar. Como era o lugar onde você viveu? Conte-nos as histórias mais marcantes de sua carreira. Qual foi o personagem que você mais gostou de representar? E o que você aprendeu com ele? O lugar onde você viveu a maior parte de sua vida teve influências na escolha de sua profissão? Você sendo uma pessoa experiente, quais os conselhos que você daria a nós que possuímos tão pouca vivência? O dia mais difícil para mim é hoje, para contar. Não uma história que eu estudei, que eu preparei e tal. Contar a minha história. O meu nome é João Acaiabe, meu nome inteiro é João Batista Acaiabe. Eu tirei o Batista porque senão eu ficava com o nome de santo, que eu não sou. Então eu uso só o João Acaiabe. Eu sou ator, atualmente, né? Sou ator, faço teatro, faço cinema, faço televisão, fico desempregado várias vezes. E também sou contador de histórias. Então eu vou ficar aqui à disposição de vocês. Quais dos 5 sentidos mais lhe traz lembranças de sua infância e do lugar onde você vivia? O sentido do olhar. Eu olho as cidades, eu olho as ruas, a praça, e tento agora me remeter a quando eu tinha lá 6 anos, 5, 6 anos, e está bem diferente tudo aquilo. As ruas antes eram ruas de terra,
ruas de terra. Tinham algumas ruas que eram calçadas, não tinham asfalto, mas calçamento de paralelepípedo, que a gente tinha dificuldade até de falar a palavra paralelepípedo, e era rua de terra. Como e quais eram suas diversões na infância? Passava na cidade circos. Eu adorava aquilo lá. E ficava o tempo todo em volta do circo para ver se alguém me convidava para fazer, né? Mas eu era criança e queria tentar fazer aquilo tudo. Mas foi despertando gosto pelo que depois eu vi ver que tinha a ver com o teatro. Como as famílias sobreviviam na época em que você era criança? E a sua família? Algumas pessoas só que tinham a possibilidade de ir para a escola. Eu acho que o meu pai foi até um pouco abusado quando me colocou para estudar, porque não era facilidade. Eu vejo que os meus irmãos não estudaram. Por isso também, eu era o único negro da minha classe na escola, no primário. Também fui o único negro na escola de arte dramática. Na escola primária, não tanto. Na escola primária tinha mais meninos negros. Mas no ginásio, eu era o único da minha classe. Que mensagem você deixaria para os jovens de hoje em relação ao preconceito? Quando a gente estuda, a gente consegue uma série de coisas. Eu consegui viajar para vários países, eu consegui comer em alguns restaurantes, ou a gente está aqui, né, nesse hotel tão sofisticado, porque a gente estuda ou porque a gente está estudando. Eu acho que é uma forma de você modificar a sua vida. A melhor forma. Eu acho que todos os negros todos os negros e todos os meninos de escola pública, a única forma da gente sair é estudando. Há lendas ou histórias da cidade que você possa nos contar? Tinha uma igreja era uma igreja de São Benedito, que era do lado da minha casa. Naquela região onde estava a igreja, tinha sido um cemitério. As pessoas falavam assim, olha, a gente não pode dar 7 voltas em torno da igreja, porque vem uma mão peluda e que te dá um tapa. Nossa, a gente morria de medo, né? Mas aquilo ao mesmo tempo era um segredo entre a turminha que brincava ali. Sabendo de tudo isso, que foi espelho para muita gente, como é que o senhor se sente, sabendo que é um mestre? Eu acho que é importante você buscar um sentido para a tua vida. Na escola, a gente fica estudando para passar, estudando para ganhar nota. E não é isso, a gente tem que estudar para adquirir conhecimento, para a gente modificar as coisas que a gente vai encontrando. Você estuda para se melhorar, sobretudo como ser humano. Nós temos a necessidade de pessoas melhores. É isso que eu quero ser. Melhor do que eu fui, melhor do que eu sou. É isso que eu quero ser. E eu acho que aí não tem campeões, né? Porque o campeão implica em você se destacar e deixar os outros para trás. Eu acho que a gente tem que vir junto. Aqui, ó, tem 10 que estão fazendo a pergunta, mas estão representando os 170 que estão ali. Na experiência da oficina, teve uma fala do Acaiabe que ajudou muito, que foi quando os meninos perguntaram se eles se sentiam vencedor, e ele disse que não era muito isso que importava. Importava viver, importava fazer as coisas, né? Pensar na própria vida, ter orgulho dessa vida, ter o que contar dessa vida. Isso foi uma coisa bem legal que aconteceu, para que os meninos relaxassem, sabe? Se entregassem mesmo ao prazer que a escrita dá. Porque dá trabalho, é difícil, tem que ler, tem que reler, vai e volta, discute, né? Reescreve. Mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Eles no final, acho que havia orgulho de serem escritores, de poder escrever, de estar naquele lugar. Então, o que vocês acharam da entrevista? O que foi que mais tocou no coração da gente ao ouvir o João Acaiabe? Ele falou sobre o racismo, que é uma coisa que acontece demais no Brasil. E eu acho que foi uma lição de vida para todos nós.
Ele podia ter falado a mesma coisa que se ele não tivesse usado o tom, se não tivesse o olho cheio de lágrima, talvez não fosse tão interessante quanto foi, talvez não despertasse tanto interesse e talvez passasse em branco. Nos passa uma lição muito bonita, que apesar dos desafios, não podemos desistir. Do jeito que eu vejo o mundo, do jeito que ele vê, diferentíssimo. Tem coisa que ele falou assim que eu nem pensava. O que a gente faz é exemplo, é referência para os nossos colegas que estão aqui, para os colegas que ficaram lá, né? Para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para todo mundo que conhecia a história da gente, a de vocês e a da gente que está aqui. Isso eu acho que é muito importante, a gente lembrar que cada momento que a gente vive, embora a gente não tenha essa noção, a gente está fazendo a história. Produzindo os primeiros textos, a tendência deles é fazer algo que se aproxima mais da biografia. Então, uma tarefa nossa é fazer com que esse texto vá ganhando características do gênero memórias. Por que o nosso texto é um texto de memória literária, é memória, mas não é uma biografia? Por causa do caráter mais literário do texto. Como é isso? Explica pra gente, Larissa. Não, porque o jeito que conta a história na memória é mais poético que na biografia. A biografia é um texto meio técnico. Numa bibliografia normalmente tem datas exatas e num texto de memórias normalmente não. Você fala da época em que era criança, você fala do tempo, você não fala do ano, do dia. Algum fato interessante que aconteceu no casamento, não necessariamente eu casei, eu fiz isso, aquilo, mas também relatar, às vezes aconteceu alguma coisa engraçada, ele vai contar. Isso eu acho que é memória, reviver alguma coisa interessante. No texto de memória já engloba isso, que você faz tanto a comparação do passado entre o presente, assim. Eu acho que isso é um ponto forte, que diferencia um do outro. O texto de memória é pra gente conhecer mesmo coisas do passado, né? Não deixar que essas coisas se acabem, morram. Façam parte da memória da gente. A gente vai escrever a memória de uma outra pessoa. Então a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez quando a gente se preparou para a entrevista. A gente vai pensar o que é importante nesse momento. Tem que viajar, tem que imaginar naquele tempo. Eu estava usando emoções. Isso. Transmitir a emoção do entrevistado através de nossas palavras. Não pode esquecer, porque é importante para quem está lendo também. Não fugir do assunto, né? Porque às vezes você começa a escrever, você se emociona e tal, e começa a falar uma coisa que talvez não bate. Enfeitar um pouco o texto no sentido de não só escrever o fato, assim, dar um tom mais... um tom mais que leve a pessoa a se encantar com o texto e não a só ler um relato. Tem que ser um título que chame a atenção, que a pessoa olhe, mas até sobre o que fala esse texto? Para a pessoa assim, chamar a curiosidade, a pessoa ficar curiosa para saber o que fala o texto. Tentar preservar as histórias que ele contou, selecionar até essas histórias, porque foram muitas, não vai dar pra gente escrever todas as histórias. Então, que história a gente vai contar? É importante pensar que o gênero memórias consegue fazer com que a criança viaje um pouco ao passado para entender o presente, faz esse elo de ligação da criança a partir das informações que ela tem das pessoas que são entrevistadas, do que elas conhecem de costumes, de situações, de lugares que são daquela comunidade, faz com que ela se sinta mais pertencente àquele lugar. E isso tudo também facilita o trabalho de produzir o texto. Anota no papelzinho à parte, sim, alguns assuntos e vocês vão fazendo o texto a partir deles, tá certo? Eu sei que tem muita coisa anotada, mas é preciso fazer essa escolha. Na hora de transcrever, vejam se conseguem ali localizar o entrevistado de vocês. Vejam se há expressões que ele utilizou, há um jeito de contar os causos que ele utilizou, né? A emoção que ele passou pra gente, se tá aí presente. Vale a pena ver um texto onde a gente identifica a pessoa que a gente fez contato, que a gente entrevistou. E há informações que não foram trocadas, né, ditas lá naquela situação de entrevista, que você pode ir atrás, se informar melhor, esclarecer para o leitor. Por exemplo, um momento em que eles não sabiam o que era ginásio, né, porque ginásio para ele é um lugar de esportes. Primário era da 1ª à 4ª série e ginásio era da 5ª à 8ª.
Então o ginásio que ele falava era a época do estudo. Ele estava no ginásio. Então primeiro foi o primário. Foi. Depois o ginásio. Isso. É importante quando a gente, de fato, se coloca como leitor, se distancia e olha esse texto até como sendo de um outro. Porque assim a gente consegue analisar de maneira mais crítica esse texto. Mas juntamente com as perguntas, a viagem, o mergulho, o salto temporal que me leva para outro lugar, sendo, fazendo, vivendo e pensando de outro modo. De chegar para o outro com aquela história é uma característica também desse gênero, né? Envolver pessoas em algo que está sendo narrado, né? Chegar no outro, fazer com que o outro também, que vai ler aquele texto, se emocione, entre para aquele contexto e se surpreenda e se emocione também. Olha que desafio, né? Você se coloca no lugar do outro, escreve como sendo esse outro, coloca a emoção do outro e a sua própria emoção nesse texto para emocionar outros que lerão esse texto. Todo texto, não é só com a gente que acontece não, é com gente muito famosa que escreve. Todo texto, cada vez que a gente lê, a gente quer modificar. Quando vocês forem adultos, forem ler esse texto, eu faria diferente. Então, o texto nunca está acabado, assim como a vida da gente também não está. Então, não precisa de agonia, tá bom? A gente hoje vai dar o tempo desse texto. A gente hoje vai dar a melhoria para esse texto. O que a gente pode fazer hoje, né? O possível. Os verbos estão no pretérito, né? Estão sendo utilizados de maneira correta. O texto consegue envolver o leitor, também está colado na questão das sensações, das emoções, de tudo mais, do foco que vocês deram. Então, envolve o leitor, desperta interesse, prende a atenção. Esse texto que eu escrevi, será que todo mundo vai ficar super interessado em chegar ao fim? Há trechos com marcas da linguagem oral, né, daí. Eu não vi né e daí, mas eu vi muito então. Vi um pouquinho nos textos que eu li de vocês. Textos, períodos muito longos, por isso que vi o então. Por isso que o então aparecia tanto. Então sejam mais diretos, né? Sou João Acaiabe, ponto. Né? Tararã, tararã, ponto. Não tenham medo de ser objetivos. Eu acho que o trabalho com gênero memórias está muito além, para muito além de ser somente um texto escrito, né? É um trabalho onde uma pessoa que é entrevistada e alunos, né, jovens, crianças que fazem parte dessa entrevista, elas tomam conhecimento de uma vida, de uma situação. Eu fico imaginando como é difícil para uma pessoa que está ali sendo entrevistada colocar suas histórias para todo mundo ouvir, né? Muitas vezes essa história deixou de ser contada por muito tempo. E ela começa a vir, ela começa a pulsar, e há lembranças boas e há outras que não são tantas. Dividir isso com outras pessoas é uma tarefa bem difícil, ao mesmo tempo muito rica e muito boa. Eu, em meus 64 anos, vivi e presenciei momentos felizes como momentos tristes. O meu nome é João Batista Acaiabe, mas que de Batista não tenho nada. Não sou santo, gosto só de Acaiabe mesmo. Nasci em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Outra cidadezinha boa, hein? Às vezes chegava algum circo, algo diferente, e eu adorava, principalmente os circos. Esse era, sim, divertimento de verdade. Aquele picadeiro, aquelas lonas coloridas e as peças de teatro ali apresentadas me fascinavam. A cada palavra ali dita,
A cada minuto que passava, sentia o arrepio subir para o meu corpo. Sentia a vontade de ali mesmo, no palco, estar. A minha escolha de seguir a carreira artística talvez não fosse a escolha certa para qualquer pessoa. Mas, para mim, sim. E é por isso que eu digo, esqueça o medo. Se temos o poder de senti-lo, temos o poder de esquecê-lo. Abraços de um contador de histórias. Sharon Ribeiro, Campo Largo, Paraná. Para trabalhar com memórias literárias é importante entender que todos temos um passado, né? Por menor que seja a nossa comunidade, ela tem uma história. Então, brincar com as crianças com o próprio passado delas, a infância delas, né? Ou com o passado da família delas e depois do lugar delas, né? Isso é possível, não importa, não precisa de muitos recursos, né? Depois é discutir mesmo, tudo isso que foi aprendendo, que foi vivendo, né? É dando material, é dar repertório, é trabalhar com a língua portuguesa, né? Garantindo que dali saia, né, uma produção dessas descobertas todas que podem ser feitas, independente de qualquer lugar, né? Ou de qualquer personagem. João Acaiabe, sobrenome de doutor. Me coloca agora no seu lugar. Deixe que eu leve você até onde ele pôde me levar. Eu morava em Pinhal. Toda a minha infância eu passei lá. Foi onde estudei, onde com os meus amigos costumava brincar. Cidade pequena, com pequena população. Cidade de preconceitos, os negros não tinham lugar não. Eu era o único negro no meu ginásio. Ainda me chamavam de metidão, porque o único negro ali era eu, no meio de um mar de discriminação. Eu tinha amigos brancos, fui ousado o bastante para me misturar, mas nos bailes brancos eu ainda não tinha lugar. Ficava ali, sentado, no banco da praça, esperando até um deles voltar. Tenho 64 anos e milhões de histórias para contar, todas elas sempre com o mesmo começo. Era uma vez e no final um beijo para selar. A minha cidade não é mais a mesma. Não é aquela onde eu costumava brincar. Ah, minha cor tem orgulho de carregar. Então comecei a estudar teatro, só como brincadeira. A brincadeira começou a dar certo e o meu espaço eu comecei a conquistar. Me despeço aqui, com lágrimas nos olhos, a voz começa a se alterar. Então vejo que um bom final eu não serei capaz de criar. Deixe a mensagem, estudem para conhecimento ganhar. Esse é o melhor caminho, se bem longe você quiser chegar. Eu não sabia que nisso tudo tinha tanto conteúdo. Que texto esses meninos escreveram, meu Deus do céu. E tinha a minha história, isso é importante, tinha a minha história. E eles transformaram aquilo que eu achava que não era interessante, eles transformaram aquilo numa coisa fortíssima, né? Ganha os meninos, os professores ganham e a pessoa que é entrevistada ganha também. Elas não conseguem imaginar que a sua vida dá história, né? Dá texto, emociona, faz crescer gente, né? Retomar a própria vida também para ela é muito legal. Eu acho que muita gente daqui vai ser contador de histórias, muita gente daqui vai ser escritora de história, né? Autora de histórias, porque vocês estão tendo essa experiência maravilhosa. Muita gente daqui vai fazer teatro, cinema, televisão, e a gente vai se eu ainda estiver vivo com 90, a gente vai se encontrar.